podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário. Olá, eu sou Kátia Nascimento e este é o nosso podcast Literatura e Outras Viagens. E como sempre, agora, ultimamente, eu estou em Portugal, na cidade de Aveiro, e o nosso convidado de hoje está no Brasil, em Porto Alegre. E eu tenho a honra de chamar Daniel Finkler. Olá. Oi, Daniel, boa noite. Daniel, não sei se é boa tarde para boa ti. tarde, boa noite a todos, né? Que nesse período de internet aí já qualquer horário é horário, Qualquer né? horário é horário, qualquer dia também é dia. E também estamos aqui com um convidado ilustre, que é o André Barbachan. Barbachan. Barbachan, desculpe, eu nunca te chamei de André Barbachan, não é? Então eu vou te chamar de Teco. Tá Posso te bem, tá chamar de bem. Teco? Claro, Kátia, claro. Então, É. eu tenho Então, essas duas pessoas aqui que são amigos de infância, né? De infância, adolescência e na fase adulta, são amigos há muitos anos e construíram uma vida artística, podemos dizer, de sucesso, né? Pelo menos no Rio Grande do Sul é de sucesso, quiçá fora do Rio Grande do Sul. Eu lembro de vocês muito pequenininhos com a banda Teco Aranha. Então, para mim, realmente é muito emocionante, uma honra estar aqui com vocês dois. eu queria agradecer também ao convite e te parabenizar pelos programas, pelos episódios ali. Eu dei uma olhada, ainda não me aprofundei neles, mas acompanhei, eu dei uma olhada no YouTube também. Muito legal essa iniciativa desse projeto, tá, Kátia? Meus parabéns. E Obrigada. uma honra para mim aqui estar nessa nossa conversa com um cara que eu posso dizer que é meu irmão, né? E aí eu posso dizer que tu é minha mãe. Então, muito obrigado pelo convite. E só assim, ó, eu acho que quando tu fala sucesso, eu acho que é sucesso sim, porque a gente conseguiu conseguiu trilhar e conseguiu seguir a estrada desse pensamento artístico. Eu acho que isso é sucesso. Legal, isso mesmo. Então, o Daniel Finkler, ele está lançando o livro dele, o primeiro livro dele, agora no final de semana, não é, Daniel? É no dia 29 de outubro, no próximo domingo, às 16 horas, na Praça Coronel Pedro Osório, a famosa praça de Pelotas. Em Pelotas a gente pode falar assim, naquela praça que é a mais conhecida, a Feira do Livro sempre ocorre ali, e aí eu vou lançar ali E eu acho que vocês já tocaram na Feira do Livro de Pelotas, não tocaram? Muitas vezes. Muitas vezes, viu? Então, agora, esse ano, o Daniel vai de outra forma na Feira do Livro, né? Exato. Um outro formato. Eu achei, Daniel, um texto teu na internet, no teu blog, que diz assim: um dia desses, eu encontrei um caderno com talvez uma das primeiras anotações sobre minhas intenções. Constava ali: carteira de motorista. Eu já tinha meus 25 anos, dirigia e não tinha carteira. Recomeçar meu tratamento ortodôntico, foram 10 anos de enrolação. Falar inglês e escrever um livro. O que me tocou mais é que muitos tópicos haviam sido concretizados, porém, os mais difíceis, que precisavam de constância e dedicação, que teriam recompensa somente a longo prazo, eu não havia nem mesmo iniciado. Falar inglês e escrever um livro. Eu não escrevi, pois pensei que não teria resultados. O que o primeiro livro me traria, fora o fato de eu ter concretizado? Nada. Eu não conseguiria vendê-lo. Eu não tinha certeza de que isso poderia ser uma carreira e exigiria muito trabalho. Porém, esse sentimento sempre esteve comigo e, caso eu não tivesse encontrado essas anotações a tempo, eu poderia facilmente estar caminhando em direção à frustração de não ter feito o que eu deveria ter feito para me salvar do próprio caos. E aí, Daniel? Forte isso, hein? Forte isso. Isso aí foi esse texto aí, esse blog aí, ele é a mentalidade de atleta.com.br. Ele é uma iniciativa que eu encontrei para resolver o meu segundo livro. É uma forma que eu tenho de colocar ali o esboço de muitas ideias que
irão fazer parte do próximo livro, mas não necessariamente vão estar daquela maneira, mas são os insights que eu vou tendo, vou colocando ali. Esse texto aí que tu leste, eu estava conversando com um amigo sobre se orientar, é um amigo bem mais jovem que eu, e ele estava com uma dificuldade, assim, de saber o que faz e tal, e dá para se dizer que recentemente eu tenho pensado sobre duas abordagens de falar as ideias, de expor as ideias, né, que uma é o testemunho e outra é a evangelização. Se fala muito na igreja isso, mas dá para pensar assim, ó, dizer o que tem que ser feito ou falar sobre o que foi feito. Quando eu falo sobre o que eu fiz, não tem que tu dizer se concorda ou discorda. Eu fiz assim, olha só, o resultado foi esse. Ah, mas eu não concordei. Pois é, mas eu fiz assim, segue o baile, né? E eu estava tentando dizer para ele que o fenômeno... E o Teco, o André Barbachan, é um cara que também tem essa mesma prática que eu. A gente compactua do caderninho do Da Vinci, né, Teco? Exato. Que a gente está sempre anotando, desenhando, escrevendo. O Teco, ele faz os cadernos do Teco, são lindos de ver, né? Isso aí vai rolar uma exposição daqui no dia, né, Teco? O Teco é um artista, o Teco é um artista plástico, né? Eu sou um artista das palavras. Então o meu é só texto. Os meus tem texto. Do Teco tem desenhos e tal, esboços, né? Eu vou te interromper, a palavra carrega tudo, né? Então Sim, não. sim. Então, Mas não é tão plástico de ver, né? entendi. E aí mas eu falava para ele assim, cara, eu tive uma experiência na minha vida que foi interessante, que eu achei um caderno, e isso foi um fato. Eu achei um caderno que eu havia ganhado em 2008, o caderno. E ali eu escrevi várias coisas e eu ganhei o caderno com essa pretensão. Quem me deu o caderno deu para que eu colocasse as minhas ideias, meus pensamentos e tal. E uma das primeiras páginas estava essa lista que eu fiz aí. A lista é bem maior do que a que eu coloquei no texto do blog. E aí já tinha ali uma ideia de escrever um livro. Mas eu não escrevia. Eu escrevia assim, rascunhava ideias. Eu tinha, dá para se dizer, até uma presunção de escrever, porque eu não tinha preparo algum para escrever, ou não me dedicava a isso. Mas eu fiz uma lista e quando eu encontrei esse caderno, e aí foi na primeira mudança, foi numa mudança que eu fiz, sei lá, deve ter sido em 2012, 13, por aí. E eu encontrei o caderno e eu comecei, cara, eu já fiz quase tudo. Só que eu tinha abandonado o estudo do inglês, que é uma coisa muito cansativa e precisa de rotina. E a ideia do livro também. Comecei a escrever muita coisa, achando que o livro eu ia escrever assim, abria um arquivo, que era naquela época o Docs, né, o Word, na verdade. Eu abriria um arquivo e aí escreveria um texto gigante e ele viraria um livro. Eu tinha essa ilusão naquela época. E aí eu tava falando para ele, né, cara, quando tu anota o que tu deseja fazer no papel, e mesmo que tu não faça nada, tu te dá a oportunidade de encontrar esse caderno mais adiante. Tu abre aquele caderno e vê algumas coisas tu fez, isso dá um orgulho e gratidão, mas em algum momento tu pode encontrar várias coisas que eu quis fazer isso e eu não fiz essa merda. Por quê? Aí tu pode fazer um balanço, né? Preguiça, cautela, medo, receio, falta de dinheiro, falta de investimento ou excesso de confio. Cara, N motivos, né? Mas pelo menos dá para fazer uma análise, né? E o livro, agora eu retomei esse assunto recentemente, porque eu toquei no blog, né? E o livro foi uma coisa também que, tu vê, eu fiz o livro, cacete. E tô fazendo o segundo e o terceiro já. Então eu consegui chegar nesse ponto. Retomando um pouco ali que o Teco falou sobre o sucesso, né? De fato, né, Teco? A gente tem sucesso, porque sucesso, na verdade, não é fama. Sucesso é as coisas bem feitas com as ferramentas que a gente tem no momento, né? E com as ferramentas que a gente tem no momento, a gente conseguiu concluir. O Teco concluiu, já está no segundo edital, né, Teco? Ou o terceiro que você está fazendo agora. No segundo, o primeiro já foi um vídeo, foi bem não, divulgado. terceiro. O primeiro foi com a Canastra, o primeiro foi com banda. Além disso, Aí nas artes foram 2. Pois nós já tivemos banda, a gente gravou disco, já fizemos shows aí por tudo que é canto. Não, claro, não somos artistas renomados, mas eu e o Teco temos essa característica parecida, né, Teco? Acho que agora a gente consegue enxergar isso. São múltiplas artes. E o que vem primeiro, Daniel? O músico, o publicitário ou o escritor? O músico. É difícil, porque eu aprendi a arte com a música. E aí depois eu consigo replicar a arte, inclusive o trabalho de aprender um instrumento. Que a forma como eu me dediquei para aprender um instrumento é a mesma forma que um matemático usa para estudar matemática e tal. Então tu descobre uma verdade, né, Teco? E aí tu consegue replicar ela em outras facetas, né? A escrita, ontem mesmo eu estava respondendo uma entrevista para o lançamento do livro,
e ela me perguntou como é que deu o start, né, para eu começar a escrever e tal, que eu tenho tem alguns marcos aí na minha vida, a leitura do Don Quixote, que mudou a forma de escrita, mas eu também eu encontrei por um acaso assim alguém me mandou um vídeo de um cara que era de escrita literária e ele dizia assim, cara, se tu quer escrever bem, tu tem que escrever com sequência e todos os dias. Faz um teste, escreve 100 textos em 100 dias, te garanto que o último texto vai ser melhor. E eu fiquei, quer saber, vou fazer esse troço, vou fazer escrever essa merda de 100 textos aí. E aí eu escrevi assim, dia 1, e tinha a data lá, né? E escrevi 100 textos. E realmente, no 100º, eu já tinha noção de personagem, já tinha noção de, porra, mas isso troço funciona. E aí, então, eu roubei um livro de uma professora chamado 50 Técnicas de Escrita Literária, alguma coisa assim, 50, só sei que são 50 capítulos. E cada capítulo, eu escrevi 1, 2 ou 3 textos. Eu fiz mais 50. Aí depois eu acho que alcancei algum lugar aqui. Escrevi 150 textos e de 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas. Isso sem contar meu trabalho na publicidade, que de fato é lidar com as palavras também, né? Então eu vivo de e escrevendo. E tu troca com alguém esses textos, Daniel? Tu mostra para alguém? Agora eu tenho postado, eu tenho utilizado a internet para isso, né? O blog, por menor Mas que tens o seja, feedback das pessoas? eu tenho feedback das ferramentas de análise do blog, né? Que mostram ali que tem gente entrando, não sei quem, mas tem gente que entra, não divulgo ainda. Eu tenho cerca de 60 usuários. Mas tu não entrega para alguém para ler os textos antes de Não, publicar? Nunca não. fazes isso? Para publicação, assim, eu até mando, às vezes mando, mas não. Nem pro Algumas Teco, coisas, nem assim. pro Teco. Não, já mandei pro Teco. Já mandei. Não, eu já mandei alguns textos, sim. Já mandei, mas de maneira geral não é o grosso, não é. Eu não troco assim. Mas eu já mandei para minha mãe, eu já mandei pro Teco, e já mandei para alguns outros amigos, mas muito pouco, assim, não. Porque eu tenho essa noção não, eu tenho essa como se eu tivesse. Incomodando alguém? Não, isso eu não me importo. Incomodar não me importa. É mais no sentido de que eu sei que está em desenvolvimento ainda, então eu sei muitas coisas que preciso melhorar isso, melhorar aquilo, Entendi. então não faz muito sentido eu entregar ainda. Fica naquela coisa do Humberto Eco, da obra aberta, né? Tipo, se tu entra nela, ela vai para um lado. Eu só queria fazer um parênteses, só na tua fala, porque está indo para outro lado, e quando a Kátia perguntou sobre o que vinha primeiro, ele falou o músico, e eu lembro muito assim, ó, que quando a gente começou a tocar, o Daniel sempre ele era muito apaixonado pela poesia, pelas letras das músicas. E eu me lembro assim, tipo assim, ó, Djavan, e aí vinha, e aí ele disse, olha. Então a palavra estava ali, claro, que musicada na canção, enfim, mas a palavra estava ali. Isso é muito, muito legal de perceber e olhar e ver o caminho que a coisa percorreu e onde ele está agora. É verdade, Teco. Construção, né? A construção literária da coisa. Então, tipo, é isso que você está falando, a construção literária da canção, digamos assim. É uma coisa que vinha muito. Enquanto eu ficava naquela coisa, não, porque a emoção, sabe? Ah! Mas é que a literatura também tem melodia. A literatura tem cadência, né? Ela tem um ritmo. Esse ritmo é que a gente consegue perceber nos diferentes escritores, né? Nas diferentes obras. Como tu deve perceber isso na tua obra, né, Teco? Na obra do artista plástico, né? Eu acho que é artista plástico, né? Artista visual, né? É o que diferencia um do outro, né? Porque Exato. parece, os assuntos, eu sempre falo isso, né? Os assuntos, eles são sempre os mesmos assuntos, né? Uma história de amor é sempre uma história de amor, mas a maneira como a pessoa escreve aquela história de amor é que diferencia um escritor do outro, né? A sua cadência, o seu ritmo. Exatamente. E tu sabe que o que acontece? Eu gosto muito de títulos, tá? Porque, tipo, como as minhas proposições artísticas não são literárias, né? Elas ainda são musicais, mas também não canções. Então, quando eu elaboro algo, um objeto, ou enfim, eu sempre penso em um título que o título ele te conduz a uma atmosfera, a um lugar, não só uma palavra, mas um título, por exemplo,
O que nos move é também o que nos une. Aí é bom, enfim, aí é uma exposição, um dispositivo que ligar luzes, geradores. Então tem uma relação com a. Eu gosto muito da palavra também. Gosto Tu muito pensou do primeiro no poder. título isso? Tu pensou primeiro no título para depois fazer o conceito, ou tu tinha o conceito já e preciso achar um título? Cara, isso foi meio que foi uma eu não me lembro direito, mas aí eu acho que não é hoje essa conversa para começar, entendeu? Mas eu acho que não é hoje essa conversa, mas eu escrevi um textinho minúsculo de palavras soltas, assim, tipo um haikai sem as regras do haikai. Porque eu lembro de um conceito que tu criou faz 200 anos, aquele do universo quarto. Esse é o nome do meu ateliê. Sim, mas isso aí tá há muitos anos na tua Muitos anos, cabeça. eu já tô no universo quarto lugar. Que era uma ideia para assim, para usar coisas do teu quarto, para falar sobre aquela atmosfera que estava ali, né? De repente o cara meio assim, o teu universo quarto mudou, né? De 98 O para meu aqui, 2000. eu tô no universo quarto aqui. O universo quarto é um pequeno é um território, né? É É o o meu território que tu território, aqui desenho. tem, as ninguém ferramentas entra. que tu tem, exatamente. Tu até Tinha um leva para desenho de fora. cima, eu acho que tu tinha feito. Isso reverte, eu tenho certeza que a escrita do Daniel, ela nasce desse mesmo universo quarto. Porque por mais que tu carregues coisas, tu vai coletando coisas para dentro desse universo. Aí tu tá tão cheio de palavras e tão cheio de. E aí, bom, aí o que o Daniel faz? Bom, eu agora vou criar esse blog onde eu vou ensaiar, né? Aí o meu ensaio para as próximas publicações. Então, Exatamente. eu acredito que seja assim. Massa. Isso é uma Daniel, tu verdade. disseste que tu tens, depois do Don Quixote, tu tiveste não sei como dizer essa palavra. E antes do Don Quixote, eu sei que tem mais gente aí, né, que te influenciou. Com certeza. Eu não, eu fui descobrir a leitura, eu redescobri a leitura, porque quando eu era pequeno eu era obrigado a ler. Ah, Aí não acredito que tu era obrigada a ler. tanto pela minha mãe quanto pelos professores, né? Que te levam a ler literatura clássica brasileira, quando tu tem, imagina, 12 anos de idade, não é nada muito palatável para criança. Tipo Machado de Assis, o outro, José de Alencar. Então, tu não tem nem ferramentas para alcançar aquilo ali. E eu, como é que eu vou dizer de novo? É um testemunho isso, né? É algo que eu percebi em mim e eu acredito que isso deve funcionar em muitas pessoas. Tem que ter uma escalada da leitura, da dificuldade, assim como uma academia, como um nível na música, a gente sabe que é o estudo das escalas, aí tu vai modificando e incrementando, dificultando cada vez mais. Tem que ser aos poucos. Não pode jogar um José de Alencar para uma criança de 12 anos. Eu penso assim, né? E quando eu comecei a tocar ali pelos 15 anos de idade, na Renascença, como Da Idade Média. eu me deparei com um Luiz Fernando Veríssimo, que são As Mentiras que os Homens Contam, que é um livro que eu sei decora hoje. E eu comecei a ler aquilo numa brincadeira, eu li um e me mijava de rir, lia outro, depois eu lia de novo. Aí chegava qualquer um, e eu até hoje faço isso, né? Deixa eu te ler um negócio aqui, vou te ler que tu vai gostar aqui. E fico lendo para a pessoa, e aí então eu usava todo mundo, obrigava todo mundo a me ouvir ler o tal do livro. Eu gostava daquele livro desde a introdução. E essa frase que eu disse agora, da Renascença, ele usa na introdução do livro. Ele diz que no meu tempo, quando eu namorava, naquela época, na Renascença, a gente conquistava centímetro a centímetro. Mentira a mentira. Ai, eu só quero ver, prometo. Ai, você tocou. Ai, desculpa, me distraí. E assim era o relacionamento da época. Diz que esse foi o primeiro presente que tu deste para tua mãe. Sim, é verdade, foi. Claro, fora aqueles Desenhos. calçudinhos, só fora aqueles desenhos que a gente fazia Sim. no pré. Mas Tô é falando de adulto, né? o que acontece é que depois desse livro aí eu comecei a ler vários livros dele. E o Teco, não por acaso está aqui nesse exato momento, foi o cara que me indicou o único livro que eu naquele momento estava lendo, que não era dele, do Fernando Veríssimo, que foi a Profecia Celestina, Teco. Te lembra disso? Claro, eu me lembro disso. Cara, eu lembro, nós tava eu e o Teco de noite lá no Diário Popular. O Teco Esse livro a trabalhava gente no fez assim, Diário ó, Popular. nossa, não acredito! Exato. Bah, foi um boom, assim, na mente, né? Como dizem em inglês, a palavra é blowing my mind. E aí, o Teco leu, ficou enlouquecido com o livro e fez eu ficar enlouquecido, e eu quero ler esse livro, preciso ler esse livro, porque aí as pessoas tinham uma energia que lutava uma com a outra e tal. E aí eu
Bom, peguei o livro. Eu aluguei o livro na biblioteca, não lembro o que foi. Aí eu li esse livro e aí comecei aos poucos a sair um pouco, porque eu até então eu só tinha lido Luciano Veríssimo. Eu tinha todos os livros de crônica dele. O Clube do Picadinho, que é uma como é que se diz quando ele se inspira num outro livro? Literalmente, assim, ele Uma pega intertextualidade. mas bastante coerente assim com o Clube do Suicídio, que é um livro que originou o Médico e o Monstro. É bem antigo, eu me esqueci o nome do autor agora. Mas aí foi o primeiro livro que eu saí dessa gama aí de Luiz Fernando Veríssimo e fui ler, que é A Profecia Celestina. Depois disso eu comecei a ler outras coisas em relação à influência mesmo, que eu, de maneira consciente, assim, o Luiz Fernando Veríssimo. Então, Daniel, vamos falar do livro sobre o mate derramado. O que esse clima do chimarrão, o que isso significa para ti? Claro, ser gaúcho, obviamente, né? O livro ele começa com uma abordagem bem publicitária, pois eu comecei a desenvolver uma marca. Eu queria desenvolver uma marca de alguma coisa e eu acabei caindo no chimarrão por um acaso. Não foi nenhum. Como eu sempre tomei chimarrão, tomo chimarrão desde muito tempo. E eu tomava de manhã e era assim, meu ritual sempre foi começar com chimarrão e tal. Mas aí eu comecei a trabalhar com uma erva. Eu fui fazer uma marca de erva mate e queria colocar na produção dessa marca aí os meus conhecimentos que eu tinha adquirido em tese na faculdade, porque eu não tinha, eu trabalhava em outra área e eu queria migrar para a área de publicidade, não entrando numa agência, eu queria fazer um trabalho. E aí eu decidi vou fazer um trabalho com uma erva mate, então, vai ser isso. Aí foi criada a erva mate do rock, que era para ter uma temática mais urbana, que valorizasse as circunstâncias que o vivente vive na cidade, ao invés de ficar sempre com aquela ode ao campo, à prenda, ao chimarrão. Sim, Tem o ervas, cavalo. tem marcas de erva aqui que o nome da marca é chimarrão, mate. E então eu pensei, aqui tem uma lacuna, é uma visão bastante comercial assim e publicitária, comunicação e tal. Ninguém está se comunicando com um público que reside na cidade com a linguagem desse público. Então vou construir isso. E nessa construção aí, independente conceito de marca, slogan e coisas assim, eu criei muitas histórias que tinham o chimarrão como âncora, que o chimarrão era o centro. Aquela banda que vai ensaiar e não é permitido entrar com chimarrão, porque o chimarrão pode cair no equipamento. Aquele casal que se encontra, que vai tomar chimarrão no parque. Então, nisso aí, eu escrevi mais de 100 histórias, curtas, às vezes só um insight. No caso, só a ideia, assim, um resumo daquela ideia. E quando eu me dei conta, eu tinha dezenas de textos escritos, eu pensei, esse podia ser um livro. Mas de uma maneira bem chill, assim, podia ser, talvez pudesse não ser e tal. Mas um determinado dia, em um momento específico, isso aconteceu, eu acordei bastante cedo e eu deixava uma mesinha do meu lado, assim. E eu tomei o chimarrão, e para quem não sabe, quem não toma muito chimarrão, e eu aprendi isso com os ervateiros, tem que tomar em jejum para sentir o sabor da erva. E aí nessa de tomar em jejum, tu começa a sentir as diferenças das ervas. Se tu toma um chimarrão durante o dia, depois de tomar café, de almoçar, comer chiclete, essas coisas, não sente o sabor da erva mate de verdade. Agora, em jejum, começa a sentir o sabor. É quase que nem um vinho. E eu comecei a adquirir essa mania aí dos ervateiros. E o primeiro chimarrão ele não é tão bom, mas o segundo, tomo o segundo assim, essa erva tá boa demais. E aí dá uma vontade de não perder aquele sabor ali, não comer mais nada durante um tempo. Tanto que eu tomo chimarrão em jejum até hoje e eu só vou almoçar depois. E eu botei essa segunda cuia assim do lado, servi, tava muito bom. E as 5 primeiras são as melhores, né? E eu servi a terceira, né? Eu tomei a primeira, que não é muito boa, a segunda perfeita, a terceira que vai ser melhor ainda. Eu servi e fui me virar pro lado e derramei o chimarrão cheio, assim, na mesa toda. E aí eu fiquei olhando brabo, né? Putz, tava tão bom essa erva, não volta a ficar tão boa, né? E eu olhei assim, que droga, vai ficar tudo sobre o mate derramado. Eu pensei assim, fazendo aquela analogia com sobre o leite derramado. E eu, sobre o mate derramado seria um bom livro. E eu pensei, sobre o mate derramado? Sobre o mate derramado? Não, vai ser isso, sobre o mate derramado. E aí me emocionei, e aí comecei, naquele momento mesmo, eu escrevi um conto. Mas eu queria que fosse um romance. E aí eu queria que eu comecei a escrever uma história, e tentando encaixar, fazendo que nem eu perguntei pro Teco ali, né? Se a gente encaixa depois o conceito, ou o conceito depois vem o livro. E eu comecei a escrever um monte de histórias sobre o mate derramado.
inclusive, essa aí é o conto que eu menos gosto do livro. Qual Mas que é aquele que ele se separou porque ela esquentava demais a água? não. É o que a irmã dele, o marido da irmã, vai embora e ele acha que o marido traiu ela. Sim. E ele queria, e aí era o contrário. E aí esse aí é um conto que ok, tá lá, mas eu gosto, o título ele diz muito ali para mim, o título em si, o Sobre o Mate Derramado, que ele deu esse start aí para eu viabilizar o livro. Isso aí foi em 2019, no verão de 2019. E aí eu consigo terminar o livro só em 2020. Não, na verdade eu consigo terminar o livro em 2021. Então, eu levei bastante tempo para fazer, porque também não é a minha profissão, hoje pelo menos ainda não é. Então eu tracei ali uma meta para cumprir diariamente. Eu selecionei 35 textos, e aí desses 35 que eram sobre o chimarrão, eu só separei 10. Aí eu tive que escrever mais 11 para ficar com um número que é o mínimo que eu pensava, né? E aí então demorou mais um ano a partir daí. 2 anos, desculpa. Então tá, Daniel, tu queres dizer alguma coisa para o teu público? Olha, para o público, tal qual o Luiz Fernando Veríssimo significou, mas longe de me comparar, esse livro, quando eu pensei em legitimar a escrita dele, sendo que eu não sou um escritor por profissão ainda, mas escrevo constantemente, eu pensei que se esse livro puder contribuir na vida de uma ou duas ou três ou cinco ou 25 pessoas no início da caminhada na leitura, essa é a meta do livro, porque são textos curtos, alguns são engraçados, outros não são engraçados, alguns as pessoas riem, o mesmo conto às vezes as pessoas acham triste. No geral, a ideia é para criar um acesso, assim, a uma leitura mais fácil, mais simples. E eu também percebi, e tem um livro que eu e o Teco ainda, a gente em comum lemos também, que é A Vida Intelectual, aquele livro. E naquele livro, que é um livro importante também na minha vida, tal qual o Don Quixote, ele fala um pouco sobre a responsabilidade que tu tem sobre as coisas que tu faz, sobre as ideias que tu tens, como tu vai colocar isso para as outras pessoas. E de certa maneira eu me dei conta de que não pode criar um público e depois oferecer algo para esse público. Tens que oferecer algo para o público que já tens. Então, eu já tenho um público que vem um pouco da arte, eu tenho muitos amigos, a gente está sempre... As minhas amizades não são amizades de bar, é tudo amizade que começa a conversar e aí daqui a pouco a arte tal, o livro tal, então são boas amizades. E, de certa forma, esse livro também representa um pouco disso, é uma questão mais pessoal mesmo. A minha ideia sendo exposta, tem muitas ideias que eu falo aqui nesse livro, né? Então são as duas intenções veladas do livro, ajudar as pessoas a ler um pouco, de uma maneira mais simples, e também incluir algumas coisas que eu julgo importantes em qualquer conversa ou qualquer tipo de relacionamento que as pessoas tenham uns com os outros. Tudo bem. Teco, tudo contigo agora. Eu queria fazer só um comentário sobre um conto aqui, tá? E também eu acho que, ô Daniel, o livro é para ler tomando mate, né? De manhã. Claro. É isso, né? Aquela leitura matinal, acordar cedo antes de fazer o que tem que ser feito, tu faz o teu mate ali, ainda é escuro, no Rio Grande do Sul é assim, né? Ainda é escuro, faz teu mate e te BTV senta não cantou ainda. Espera a alvorada, né? Ali, espera, bom, vai chegar, vai tocar o clarim, né? Isso aí. Vai brilhar. E aí tu tu já leu ali. Lê um, toma outro mate. Lê outro, toma outro Exatamente. mate. Aí quando vê aí a partir, eu acredito que o leitor vai começando a criar o seu próprio conto, porque tô tomando mate e tô tô olhando o meu cotidiano, e aí quando vê, é comum tu derrubar um mate. Virou uma hashtag isso. A gente segue alguns Instagrams de mate. Uhum. Pô, tu vira um mate assim, e aquela coisa do mate virado, aquilo é um desastre. É um desastre virar um mate. E o Daniel leva esse desastre, e aí esse desastre fica gostoso, porque é um desastre, então, não é uma fatalidade, né? Não é um desastre fatal, mas é um desastre. Não É o momento, acontecer. entendeu? É um desastre íntimo. E aí é muito interessante essa intimidade desse desastre que o Daniel coloca no livro. Ele fica gostoso de ler. Eu só quero fazer um parênteses, Kátia, aqui, ó, sobre um conto, intitulado Coisa de Macho, tá? Esse Coisa de Macho, porque assim, ó, é muito engraçado isso. Ó, a gente aprende, ainda mais no Rio Grande do Sul, o cara vai aprendendo, tem que fazer as coisas. E eu acho que tem coisas que a gente tem que fazer, e eu sou o cara que eu gosto de fazer tudo, entendeu? E é isso, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo, não, tá? Enfim, e aí
Ele vem aqui tem que dizer assim, tchê, o homem tem que cortar grama. Tchê, mas eu moro em apartamento e nem grama tem mais. E aí, como é que eu vou saber cortar grama? Não, mas eu sei, deixa para mim, deixa para mim. E não é, e aí esse conto é maravilhoso. Aí eu recomendo esse pedaço aqui do... E aconteceu comigo uma coisa parecida uma vez, que o carro, a gente estava ensaiando com uma outra banda e o carro não pega, e a bateria agora tem que fazer uma chupeta no carro. Tá, mas e agora, como assim uma chupeta? Uma chupeta. Tá, mas e quem é que tem? Aí um amigo nosso em comum, o Alércio, que tocava baixo, ligou para a mãe de um amigo nosso. Fiz um cabo para fazer uma chupeta. Que vergonha. Que vergonha, que situação. Tipo, tu te obriga a saber fazer e tu nem sabe fazer mais, mas Sim. tu tem o teu... Mas ele não tem coragem de dizer, né? Que não porque sabe. tu tens o teu outro aqui, né? O que te faz pênis. homem, dizendo assim, ó, tu tens que fazer porque tu é macho, o pênis. O pênis diz assim, ó, tu é macho, tu tem que fazer, pô, como é que tu não vai fazer? Olha aqui o pênis ereto ali, naquela coisa. Exato. O pênis ereto é o pênis ereto, né? Derruba qualquer coisa. Pênis erectus. É muito engraçado isso. Muito ele te obriga, te coloca em situações e que absurdo. Esse eu gosto, esse aí é o mais técnico. Esse aí é um dos que eu fiz tecnicamente, que eu pensei em fazer esse desconforto aí em relação é muito engraçado. Enfim, então eu quero assim, ó, parabenizar primeiramente o Daniel, tá, Kátia? Deixar assim, ó, cara, fiquei muito feliz em estar nessa conversa e parabenizar por essa criação literária, porque é fantástico, realmente. E eu acho que conversa, ele fala do Veríssimo e tem realmente... parece que estão lá do... Ele poderia sentar com o Veríssimo, se fosse possível. Poderia, com certeza. E seria muito interessante essa conversa dos dois. E, enfim, parabenizar também esse espaço que tu criou, porque é esse não lugar que se faz lugar agora aqui, né? Sim. E é isso, tá? Muito obrigado pelo convite. Parabéns para vocês dois. Eu que agradeço. Obrigado, então, eu quero deixar aqui, para não esquecer, aqui no domingo, às 16 horas, na Feira do Livro de Pelotas, sob o mate derramado, do Daniel Nascimento Finkler. Agora eu vou ter que dizer que Daniel é Nascimento Finkler, porque ele é filho da Kátia Nascimento. Eu não posso terminar sem dizer que Daniel é meu filho. E eu tenho muito orgulho de estar aqui conversando com ele como escritor que ele e ele sempre foi um artista. E quando ele disse que primeiro ele é músico, hoje quando eu estava fazendo as questões, eu estava pensando, para mim o Daniel sempre foi músico. Então ele é um músico que escreve. Ele é um músico que escreve, ele é um músico que dança, ele é um múltiplo artista e sempre foi desde muito pequeno. Eu não sei se você sabe dessa história, mas o Daniel, uma vez ele fugiu do colégio, ele tinha 5 anos, ele fugiu do colégio, e eu botei ele de castigo no quarto, e tu vai ficar aí, tu não vai sair mais. Ele tinha 5 anos. Quando fugiu eu abri... abri... Que baita colégio que era, até, imagina. Era numa vila que a gente morava, em Carazinho, né? Que o Daniel nasceu em Carazinho. E aí, quando eu abri a porta do quarto, assim, depois de umas 2 horas, eu acho, ele estava lendo e ouvindo. Ele tinha uns livros que tinha fita. E aí ele ouvia a fita e acompanhava no livro. Só que ele ainda não lia, né? Ele ainda não lia. Então, ele só acompanhava os livrinhos. Então, essa coisa dele com a literatura, embora tenha a influência, né, da mãe, do avô, né, tem bastante gente que lê na tua família, né, na família do pai, né, e na família da mãe também. E ele também tem aquela coisa dele mesmo, né, é muito nato isso nele, né, esse artista que ele é. Então, eu tenho muito orgulho, estou até meio emocionada aqui de conversar com o meu filhote. O filhote ficou horrível, né? Eu corto depois o filhote. Quer dizer que tu fez o Daniel quando tu colocou ele de castigo. Bom, coloquei de castigo e agora ele vai ler. Ele virou um escritor. Tu vai ler. Não sai daí sem ler. Tem uma que a babá lá que me cuidava estava comigo assim e ela foi ler o livro para mim. Eu tinha 4 anos de idade e ela foi ler os livros assim e eu comecei a ler tal coisa e ela ficou assim: que isso, Kátia? Que isso, esse guri é um gênio, é o Einstein, ele lê, como assim ele lê com isso? É porque ele sabia decor.
É que eu sabia. Tu tinha decorado de escutar. Sim, aí eu lia para ele. Quando eu lia para ele aquele livro, ele dizia: tá faltando tal coisa, mas é porque a fita era diferente do livro, Sim. né? E até hoje eu Legal. escuto as mesmas músicas 200 milhões de vezes, mas isso é influência tua, né, mãe? Kátia. Escuta... Esse é legal. Que coleção era essa, Kátia? da Walt Disney. Disney. É do Walt Disney? Eu fui É. tentar comprar recentemente agora, eles têm à venda isso aí em leilão, né? R$1.500, 30 livros. Loucura. Tá no YouTube a narração e o. Tá no YouTube, na E narração. aí tu imprime. Eu sei as só. músicas, eu sei. Pobrezinho do Cordélio, tão grande, tão bobalhão. Assim, tão grande, tão feio, nem parece nosso irmão. Eu sei decora ainda. É Imagina quantas engraçado vezes isso. eu não... Eu tinha um disquinho, aquele que era de história também, da coleção Era da disquinho. mesma, eu acho que era a mesma coisa. Cara, aquilo enlouquecia. Macaco safado, macaco Simão, macaco não sei o quê. Eu corto isso ou deixo, hein? Tu que sabe. Lilim balalão. E o Padre Zezinho, que tinha aquela, mãe. E o Padre Zezinho era maravilhoso. Porra. Hoje, o Padre Zezinho, tu escuta hoje, tu fica aqui, ó. Pink Floyd. Era, como é? Não era aquela, Daniel? A jiboia me falou A que tá com jiboia fome. me falou que tá com fome. Tá com Como fome, isso faz entrava no imaginário, né? Mas era A maravilhoso atmosfera. isso. Exatamente. Porque assim, ó, tu escuta, era áudio, era uma atmosfera sonora. Tu ficava naquele lugar ali, aquela atmosfera te tomando, e tu chegava a enxergar a jiboia, e pelo som tu conseguia ver o volume Tu do conhece tamanho Tu conhece? Tem qual é, claro. Eu adorava aquilo. Aquele foi a Nilce que deu para o Daniel. eu lembro disso. Então tá, então terminamos aqui o nosso episódio do Sob o Mate Derramado com o Daniel Finkler e o André Barbachan. Eu queria só deixar assim, pessoal, que o livro está disponível na Amazon em e-book, mas a Amazon não tem uma constância ainda, porque não tem toda uma tiragem, então tá em e-book na Amazon e na editora Viseu tem a venda física. Mas também vai ter em outras plataformas, na Vanguarda vai estar vindo também em seguida, né? Dizer para o pessoal acessar o meu blog lá, www.mentalidadedeatleta.com.br, que é o meu próximo, .com só, que é o meu próximo projeto, que apesar de parecer diferente, ele é conceitualmente muito semelhante. E é isso. E o Teco também, o Teco tem um projeto. Eu estou montando uma exposição aqui em Pelotas, também com financiamento para a cultura. O título, como eu digo, o título é grande, né? É Quando Tocamos que Nos Sentimos Tocados. Então, uma exposição interativa relacionada exatamente a esse toque que te leva para uma neuroimagem, né? Tipo, tem às vezes a proposição artística ali, mas a relação de feedback da obra te gera uma imagem tua, pessoal, que é tão próximo a um ponto do Barthes, ali, aquela conversa. Mas basicamente os objetos são interativos, é tudo objeto interativo, tu toca, ou tu te posiciona, ou tu tem que abrir braço, entendeu? Tem uma relação do teu corpo com os objetos. Legal, E vai abrir, essa exposição vai inaugurar no dia 30 de novembro, aqui em Pelotas. É Tocarte, @Tocarte o Instagram. E, Daniel, sexta-feira eu vou te presentear com o livro, né, que a Renata te mandou, que legal. Chile, Contos de Futebol, tá? Que legal. Vou usar isso aí. Então tá, foi um prazer estar com vocês, Daniel e Teco. Muito legal, um abraço também a todos. gostamos bastante. Um abraço para Porto Alegre, um abraço para Pelotas e para Portugal. Fala, gaúchos e gaúchas de todas as querências. Tchau para vocês. Tchau. Beijo para vocês aí. Tchau, Teco. Tchau, dona Kátia. Parabéns, cara. Parabéns por vocês. Podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário.